Muito bem, amigos do programa Aldeia Felicidade. Chegando para mais um e com essa possibilidade que nosso Pai, nosso Criador nos dá, de levarmos uma mensagem de luz e de esclarecimento para todos os corações. Daqui a pouquinho a Regiane também estará conosco e abrimos aqui para a Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Vamos lá então? Aquela abertura também sempre muito especial. Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Prestemos atenção. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Estamos nos concentrando, unindo as nossas mentes, os nossos corações, nesse ideal de servirmos. Toda ocupação útil é trabalho, nos diz nosso querido Emmanuel. Nossa querida Fefe, Ofélia, muito bom dia para ti e para o Cláudio, beijo grande. Muito bom dia. Você está entrando. Muito geração, muito bom dia, Ofélia. Conhecendo e vivendo os potenciais do amadurecimento. Uma proposta universalista de luz. Uma nova escolha ao seu alcance. Você merece ser feliz. Programa Aldeia Nosso querido Darcy Stequeter, Darcy, para ti e para tua família, um beijo grande aí para todos os nossos amigos aí de Rio do Campo, né? Beijão para todos. Obrigado, Darcy. Daqui a pouquinho a Regina também estará conosco. Valeu, Darcy. Bom dia, meu amigo irmão Zeca. É isso aí, Darcy, meu grande irmão, amigo de longa data. Beijão aí para todos os nossos irmãos de Rio do Campo, né? Essa terra que amamos. Beijão para todos vocês. Obrigado, Darcy. E eu era tão impaciente. Música cheia de alegria do nosso querido Sidney Carvalho. Lá na pátria espiritual, continua a trabalho por nós e a serviço de Jesus. Do que eu podia. Oh, oh. Ofélia dizendo que em 92 estava em Rio do Campo, isso. Nós estávamos lá, né? Nosso Gilberto Luiz Rebelato, lá em Guaramirim, Gilberto e a Marja, beijo grande. Valeu, Gilberto, muita paz aí para todos vocês. Também amigo de muito tempo, né, Gilberto? Muito bom dia. Beijão para todos aí. O comercial grava, né, Ofélia? Vamos lá então, vamos nos concentrar um pouquinho mais, elevar nossos pensamentos, agradecer a Deus por mais um dia, mais um domingo, mais uma semana. A página está em branco, que possamos chegar ao final dela e não termos do que nos arrepender. Compositores e intérpretes sensibilizando e esclarecendo mentes e corações. Nosso querido Alcione Antunes de Souza. Alcione, muita paz, muita luz no coração. Beijão para toda a família. Abrindo também aqui para a Trentina FM 98,3 e Rodeio, Santa Catarina.
Zeca Grava. Bora trabalhar com todo esse entusiasmo. Isso aí, Alcione, muita paz, muita luz. Eduardo Verne também com a gente. Eduardo, muito bom dia. É bem isso aí, sempre com bom humor, né, Alcione? Respiremos fundo, a gente se concentra melhor. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais um dia. Estamos bem acompanhados. Quem nos colocou aqui está torcendo por nós e nos acompanha em todos os momentos. Valeu, Eduardo, muito bom dia. A Trentina FM convida você a elevar ainda mais seus pensamentos, a sublimar ainda mais seus sentimentos. Vibremos em prol do nosso planeta, sejamos a união de um só pensar, o amor, a união de um só sentir, o amor. Nossa saudação a você, nosso querido ouvinte, a você, nossa querida ouvinte aqui da Trentina FM 98,3 de Rodeio, Santa Catarina. Nossa saudação a vocês do Facebook, que já estão conosco há um pouquinho mais de tempo. E muito bom dia, Regiane Grava Chad. Nossa, Regi, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Imenso prazer estar aqui nesta linda manhã de domingo. E vamos fazer um ótimo programa, né? Bom dia, Dinda. Já presente aqui com nós. Bom dia para todos vocês que estão conosco há tanto tempo, quase 15 anos no ar. O programa dele de felicidade, né? Procurando levar essas mensagens de luz e de esclarecimento para todos os corações. Vamos começar, Regi. Quer falar alguma coisinha? Tudo certo, né? Estou muito feliz de estar aqui. É sempre muito bom a gente acordar e já poder falar de Jesus. É uma oportunidade imensa, né? Claro, nós podemos fazer isso no nosso lar, né? Em qualquer lugar, mas aqui a gente sabe que tem um maior alcance, né? Tem os nossos telespectadores aqui do Face, os nossos ouvintes da Rádio Trentina, né? Que essa energia, esse amor de Jesus chegue aos lares de vocês, né? Jesus fica muito feliz que nós estejamos falando dele. E com certeza a sua energia é a melhor de ser sentida. Pequeno chiaço aqui, aqui na Trentina, né? Nossos equipamentos foram reordenados, às vezes não conseguem mexer bem certinho como tem que fazer. Então pedimos escusas aos nossos ouvintes aqui da Trentina. Por Facebook, normal, né? Eu gostaria de começar falando aqui um texto bem bacana, bem legal. Que às vezes nós nos deparamos com algumas situações um pouco mais difíceis, né? Em vez de nos abraçarmos com Deus, nosso Criador, com os nossos mentores, nós nos angustiamos, nos deixamos levar pela tristeza, né? Não nos conectamos com o mais alto. Isso é frequente, esquecemos até de orar. E por consequência, nesses momentos, às vezes de revolta, de angústia, de medo, de tristeza, alguns amigos que não são tão amigos, né? Se aproximam e eles potencializam esse sentimento. Então, como nos afastar? Como nos protegermos? Allan Kardec tem uma receita bem fácil, né? Desde que possamos, ao longo do tempo e nos instruindo, possamos adotá-la no nosso dia a dia. Dando, primeiramente, no gratidão. Porque, como eu falei aqui no comecinho, o pessoal do Facebook, quem nos colocou aqui está nos acompanhando, está torcendo por nós, está nos protegendo também. Nosso querido Juarez Pintarelli também com a gente, já cedinho. Juarez, muito bom dia para ti e para toda a família. Diz assim, sem dúvida, certas pessoas prefeririam outra receita mais fácil para expulsar os maus espíritos. Aqueles que ainda não são bons, segundo o nosso querido Chico Xavier, né? Algumas palavras a pronunciar ou sinais a fazer, por exemplo, o que seria mais cômodo do que corrigir os próprios defeitos. Lamentamos, mas não conhecemos processo mais eficaz para vencer o inimigo do que ser mais forte do que ele. Quando estamos doentes, temos que nos resignar a tomar remédios, por mais amargos que sejam. Mas também quando se teve a coragem de tomar, como a gente se sente bem e como se fica forte. Temos que nos persuadir de que para alcançar tal objetivo, não há palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismãs, nem sinais materiais quaisquer. Os maus espíritos se riem e às vezes gostam de indicar alguns que dizem infalíveis para melhor captar a confiança daqueles de quem abusam, porque então estes, confiantes na virtude do processo, entregam-se sem medo. Em resumo,
A prece fervorosa e os esforços sérios por se melhorar são os únicos meios de afastar os maus espíritos, que reconhecem como senhores aqueles que praticam o bem, ao passo que as fórmulas lhes provocam riso. A cólera e a impaciência os excitam. É preciso cansá-los, mostrando-se mais pacientes. Isso está na Revista Espírita, Allan Kardec, em dezembro de 1862. Então, alguns... É preferível... Eu lembro quando apontaram os dedos para Jesus, dizendo que ele não lavou as mãos, né? Porque era uma das leis na época, né? Se lavar. E era bem mais fácil do que se corrigir, como diz Allan Kardec, né? Porque Jesus disse, não é o que entra pela boca que macula, que mancha, mas é o que sai, porque denota, aponta para o que eu sou. E quando estou dando para quem esteja à minha volta algumas coisas que não são tão boas, é lógico que eu tenho que, de repente, me tocar e, de repente, começar a atender aos apelos do mais alto, porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas não é Deus, Jesus ou nossa mãe querida que escolhe, não. Nós nos escolhemos. Porque o Espírito de Verdade nos dá 2 ensinamentos, né, Regi? Isso aí. Amai-vos e instruí-vos. Isso aqui não está muito bom. Fala aqui para ele. Alô, alô. Melhorou? Não está muito bom. Não? Até está saindo aqui na rádio, mas não está muito bom. Então, Jesus nos deu 2 ensinamentos, né? Amai-vos e instruí-vos. Juleide Gobi, bom dia. Agora deu um calorzinho. E por que amai-vos e instruí-vos? Né? Porque o amor é o que nos aproxima das leis dele, né? É o que faz com que a gente haja da melhor maneira, né? Com o amor a gente acessa essas leis que já estão todas dentro de nós, todas na nossa consciência. E o instruí-vos é o quê? Para a gente encontrar, né, essas leis dentro de nós, através dos ensinamentos, da leitura, dos livros, de cursos que eu faço de autoconhecimento, né, de cursos até na minha igreja ou na minha casa espírita, onde eu frequento, cursos que me ajudem, né, que elucidem o meu caminho. Quando eu pratico algum curso desse, algum conhecimento, aos poucos eu vou tirando essas várias camadas e vou acessando cada vez mais o meu eu divino, que é onde se encontram as leis de Deus, né? Então, quando a gente vai tomar alguma decisão, algo assim, eu tenho que ver se meu coração está leve ou se está preocupado, está pesado, né? Essa é uma grande ferramenta para quando nós estamos em dúvida em relação ao que escolha tomar nas nossas vidas, né? Que é algo muito importante. Se a gente seguir essas leis, se a gente seguir a nossa essência, com certeza estaremos no caminho certo. Nosso querido Ivo Girardi com a gente, é isso aí, Regiane. E a gente fala disso, dessa preocupação em nos atermos às instruções que vêm do mais alto, porque justamente começa a mudar os nossos pensamentos. Então esses nossos irmãos que não são tão bons ainda, o Chico nunca chamou ninguém de mal, né? Esses espíritos que não são bons ainda, porque se tem uma fatalidade na nossa vida, é a perfeição relativa, por consequência, a felicidade plena, né? Isso cada um de nós. Independentemente de como estivermos agora, seremos felizes plenamente, porque aprenderemos a lição. Ou com muito amor, ou talvez, como nós optamos ao longo dos tempos, com muita dor. É questão nossa. O livre-arbítrio Deus nos deu e nós usamos de acordo com a nossa vontade e também com a nossa, com o que nós temos, com a nossa bagagem que adquirimos ao longo dos tempos. Todos nós já tivemos, né, Regiane, 500, 600, 800 reencarnações. A maioria não foi no planeta Terra. Estamos aqui porque fomos expulsos de um planeta que passava pela mesma transformação que a Terra está passando agora. Muitos já retornaram, como os egípcios, que tinham menos débitos, tinham menos dívidas com as leis divinas, né, já retornaram, e nós ainda estamos aqui sujeitos a reprovarmos de novo. Porque bilhões e bilhões de espíritos estão sendo encaminhados para um planeta primitivo. Nem é início de provas e expiações, não. É primitivo mesmo, lá nos homens das cavernas. E eles vão acelerar o processo de progresso lá, porque eles cresceram apenas intelectualmente. Moralmente, quase que zero. Nós que do Leandro Curbani também, lá em Rio do Campo. Leandro, muito bom dia para ti. Falamos com o Darcy há pouquinho também, nos acompanhando ali nessa terra tão gostosa, tão querida. Né, Regi? Moramos muito tempo lá, né? Eu me lembro muito dos meus 4 a 5 anos de idade. Adorava. Exatamente. Então, quando falamos disso, dessa nossa preocupação, é justamente para nos determos nos ensinamentos do Cristo, nosso Mestre Maior.
o único espírito puro que esteve entre nós e que há 4 bilhões e meio de anos já era um espírito puro, né? Ele, como engenheiro, como arquiteto sideral, elaborou esse planetão para nós, governa outros 4, 5 planetas, já ditosos, mas também o Quiron, a esse planeta primitivo, que muitos de nós estamos indo para lá. Então, já pensou? Já dá para pensar, não só na parte primitiva, mas depois na Idade Média, né? Ou passar por tudo aquilo de novo. Então, se a gente, às vezes, eu não acredito nisso, mas não tem ingenuidade de achar que não possa existir. Mas e se for assim? Agora, Eu tenho certeza, eu não acho que é. Eu tenho certeza que é assim, né? Regi? É isso, eu me lembrei agora de um depoimento, né, de um espírito que ele foi capelino e veio para o planeta Terra, né? Ele falou assim: graças a Deus que tem o véu do esquecimento. Vocês já imaginaram, eu lembrando daquela água quentinha que tinha lá no meu planeta e aqui o pessoal todo fedido que não tomava banho? Exatamente. Ali, né? Ele falou, graças a Deus do véu do esquecimento, né? Na Idade Média, que era 1, 2 banhos por ano. Sabe? Então ele falou, ele agradeceu, né? Porque realmente lá no planeta dele já estava tudo certinho, vivendo com tecnologia, né? Tudo tranquilo. Exatamente. E de repente vir para cá e ter que passar tudo de novo, né? Um grande aprendizado. Então ele disse que ele sentia uma saudade, ele não sabia do que, mas era do querido planeta dele, né? E muitos de nós estão aqui, são bilhões, não. Nós não somos terráqueos, a maioria de nós. Você que está nos vendo, nós estamos aqui, a maioria esses 8 bilhões de encarnados, mas vale lembrar que temos aí vinculados ao nosso orbe mais 22, 23 bilhões de espíritos. Nós aqui da Lúcia Marques Bagatin, lá em São Paulo. Bom dia, Lúcia. Bom dia. Muita paz, beijão para toda a família aí. Né? Então vamos falar, quando nós começamos a nos instruir, começamos a nos darmos conta que tudo que nos acontece concorre para o nosso bem. Muito bom dia, Lúcia. Bom dia. Né? Já disse Paulo de Tarso há 2000 anos. Então vai aprendendo isso. A Inês também nos ajudando hoje. Muito bom dia, Inês. Bom dia. Né? Então veja como é importante né? Nos determos nos ensinamentos do Cristo. Ele dizia, vigiai e orai. E até hoje parece que nos passava despercebido isso, porque ele não falou uma só palavra que não fosse extremamente importante para todos nós. Pai, na cruz, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E muitos de nós não sabemos ainda. Embora hoje não dá mais para perdoar por esse sentido, porque a ignorância já não faz mais parte da maioria de nós, que já sabemos discernir o que é o bom e o que não é, o que é o bem e o que não é. Né? E podemos optar então pelo caminho da luz. Bom Todos dia, nós. abençoado domingo para todos. Isso aí, Inês. Inês. Um grande Então, abraço. essa semana, na quinta-feira, o Cid, ele foi o facilitador, trouxe para nós um trecho aí de nosso Mestre Guia Jesus, do Evangelho, sobre amar os inimigos. E nós temos um texto bacana. Quer ler ou quer que eu leia? Pode ler, voz do papai é melhor. Não, é melhor. Razões para amar os inimigos. É um texto de Emmanuel, que está no livro Bênção de Paz. Psicografado logo pelo nosso querido Chico Xavier. Nossa querida Francine Brandes com a nós também. Bom dia, querido. Valeu, Francine. Beijão para ti e para a filhota também, né? Para toda a família. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Razões para amar os inimigos. Nós temos inimigos? Vamos começar a falar nisso, né? A gente acha que não, né? Às vezes, que o nosso querido Divaldo diz assim, até podemos ter inimigos desafetos, né? Desencarnados temos com certeza, porque prejudicamos muitas pessoas no passado. O importante é que nós não sejamos inimigos de ninguém. Se alguém não gosta de mim, é problema dele. Agora, se eu não gosto de alguém, o problema é meu, passa a ser meu. Lembra? Isso ele falou, porque nós às vezes interpretamos... Tem uma passagem do Evangelho que diz assim, que para bem dizer, os que Deus colocou em nosso no caminho, para nos dar as provas, as expiações que nós precisamos. Né? Ao Luiz Guzzi, bom dia, ótimo domingo para todos nós. Valeu, Luiz. Bom dia, Luiz. Muita paz. Então, assim, alguém que foi nos colocado, nós olhamos com desprezo, com revolta, com raiva, né? Marlene Pandini também nos ajudando. Bom dia, Marlene. Né? E às vezes, se nós não nos revoltarmos nesse momento, entendermos que aquela situação, ela foi provocada por nós mesmos. Né? Porque a minha energia naquele momento estava maculada, estava manchado. Eu absorvi aquela oportunidade de me redimir. Então, se eu sei que eu provoquei aquilo para mim mesmo, fica mais fácil admitir. Né? E aceitar sem revolta. E assim são com os nossos inimigos. Orar por eles também. Porque nós estamos num estágio evolutivo que ainda não dá para amar o inimigo, né? É difícil ainda, né? Para a gente compreender isso. Então a gente começa não desejando o mal. Os amigos espirituais nos dizem, você não vai amar o inimigo como ama um familiar, um ente querido, mas você começa não desejando o mal. E quando nós pudermos fazer uma oração por esse nosso irmão, aí já estamos, né, no ápice do nosso
atual estágio evolutivo. Porque Deus, nosso Pai, Jesus, ama todos nós, como ama esses corruptos que estão ali, provocando mortes, desavenças, né, querendo instituir até a aprovação do aborto. Deus ama todos eles indistintamente, porque sabe que eles serão perfeitos. Mas eles arcarão com os custos dessas decisões, dessa tenebrosa ação do assassinato de bebês. Falamos todos os domingos aqui. Usa a palavra aborto para, né, aliviar um pouco as consequências, mas é um assassinato de bebê. Não tenhamos dúvida disso. Já fez? Comentamos eu e o Cida semana passada. Já fez? Trabalhe para que outras mulheres, que outras pessoas não façam. Porque geralmente nesse momento ele lembra só das mulheres, né? Esquece do namorado, do marido, dos pais, dos profissionais que fizeram isso. Profissionais entre aspas, né? Porque quem assassina bebês não é profissional, né? Eu lembro, eu comentei semana passada aqui, é bom, porque às vezes tem alguém novo que esteja ouvindo, porque o Divaldo foi o 13º filho. E os médicos orientaram a mãe que abortasse, porque ela morreria nesse parto, ou nessa gravidez. Ela diz, eu prefiro morrer do que deixar de dar uma vida. E está ali o Divaldo hoje com 97 anos. Um dos maiores trabalhadores da face da terra, né, a serviço de Deus, de Jesus e por todos nós. Então veja bem, quantos que deixaram de nascer? Quantos profissionais? O Cid citou aqui o Eros, aquele cego, aquele cantor. Não, Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. A mãe também era para ter abortado. E ela optou pela vida. Imagina que perda pra gente. Né? Quantos esses grandes intérpretes, muitos aí, nossos irmãos, compositores daquela época, como Mozart também era para ter sido abortado. Então veja bem quanta coisa que pode acontecer. E quantos filhos que a princípio a mãe queria abortar e os teve, e hoje são o reforço lá. É a salvação da família, né? Então deixa eu ler aqui, deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Vai dar tempo. Os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós, e consequentemente nossos irmãos, para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. Temos muito a dever aos amigos pelos estímulos com que nos asseguram êxito na vida, mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos pelas oportunidades que nos proporcionam no sentido de retificarmos os próprios erros. O adversário é mais propriamente aquele que sulca a nossa alma, a feição do lavrador que cava a terra a fim de que produzamos na seara do bem. O amor pelos inimigos dar-nos-á excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Bom dia, que Deus abençoe você, diz nossa querida Marlene Pandini. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo e serviço. Amando os inimigos, entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimento. Veja como é importante. Abençoando em silêncio os que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. Nosso querido Valveri Testoni também nos ajudando. Bom dia, Valveri. O amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência na hipótese de serem malfeitores confessos, porque quando Jesus nos diz, ide e reconciliai-vos com os adversários, nos ensina a fazer paz em nossas relações, como não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente. Nossa querida Elídia Maria também com a gente, bom dia. Lídia, querida, mas em trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com eles. Então, claro, nós não vamos passar a mão na cabeça com os erros deles, mas eles estão numa caminhada e às vezes precisam disso, porque o escândalo é necessário, disse Jesus, mas ai daquele que traz o escândalo. Vamos ver a música especial, Regi? Show, vamos lá. Vamos lá, então. Os inimigos nos ajudam, nos proporciona retificar os próprios erros, né? Então nada é por acaso, vamos avaliar aí. Acho que o Ramiro Alves de Souza lá em Itajaí. Bom dia, Ramiro. No murmúrio das águas dos rios.
Cada um a sua cruz e a luz para todos. Não segue em frente quem se desvia do caminho final. Só não segue em frente quem se desvia. Hoje todos sabemos discernir, né, Ramiro? Não existe efeito inteligente sem uma causa que seja mais inteligente ainda, né? Ercílio Luiz Venturi, bom dia. Ercílio, Ivonete, beijo grande. Grande beijão. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus. Nosso José Carlos Benrauch Medina. Ele. Mais conhecido como Zé da Mecha. Valeu, Zé. Beijo grande para toda a família. Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Indústria de Madeira Centenário e Pequeno intervalo aqui para nós, aqui na Trentina. Conversamos mais um pouquinho, né, Regi? Eu já preparo hoje a mensagem na voz do nosso querido Chico Xavier. Legal. Como a música diz, né? A gente vê Deus, ouve Deus, né? Na natureza, né? Nas pessoas. E ontem até eu estava vi no Insta, né? Uma frase de Albert Einstein, né? Que para ver Deus basta observar a natureza, né? Para sentirmos Deus. Porque se a gente para reparar, né? E, por exemplo, eu vi também... Nossa querida Carla Larsen, ela, a Kátia, beijo Bom grande dia, aí, Carla. Carla. Beijão para todos vocês. Obrigado por estar com a gente. Eu vi um vídeo, né, que os cientistas, durante 3 dias, eles foram colocando gesso dentro de um formigueiro, né, tadinho das formiguinhas, né, mas eles foram para ver a estrutura que é um formigueiro, é uma estrutura gigantesca, assim, né, e você vê como que não tem Deus ali no meio. É incrível toda a estrutura que elas montam, o conhecimento, sabe? Dorildes, bom dia, querida. Bom dia, Dorildes. Grande beijo. Valeu, Carla. Carla. Abração. Muito bom dia. Né? Então, se a gente começar a observar tudo, como que a natureza age, a gente já vai ver, nossa, que lindo, né? Que maravilhoso. É maravilhoso. É porque os amigos espirituais nos dizem que no início é só instinto. O instinto é Deus. Faz tudo certo, não tem erro, né? Depois, mais depurado, temos sensações. E depois sentimento. E depois o sentimento por excelência, que é o amar a todos indistintamente. Jesus é assim, nós ainda não, mas estamos no caminho. A Doril diz, bom dia, amigos queridos, muita paz. Muita pra paz. Você também, Valeu, querida. Então esse é o caminho da nossa... Estamos todos nessa caminhada. Mais perto de onde saímos do que para onde nós vamos. E ficaremos mais tempo, né, num planeta feliz, ditoso, né, celeste, do que onde estamos também, ou onde já estivemos. Então veja bem o que nos aguarda. Por isso que a esperança é isso aí, né? A fé é isso aí, a certeza que seremos felizes plenamente, perfeitos relativamente falando, porque absoluto só nosso Pai, nosso Criador, né? Esse não tem mais o que progredir. Agora Jesus está progredindo também ainda. É um espírito puro, mas está avançando ainda. Todos nós, né? Ele governa 5, 6 planetas. Dá para o que é isso? Mas nós temos um governador do sistema solar, tem um governador da galáxia, tem... Olha a estrutura, né? É uma grande estrutura, né? A gente é uma migalhinha aí no oceano. Mas somos importantes também, fazemos parte. Exatamente. E hoje nós lembramos de trazer uma mensagem na voz do Chico Xavier. Última encarnação como Chico Xavier, mas foi Allan Kardec, foi Francisco de Assis, foi João Evangelista, René Descartes, foi Platão, né? Começou lá como Isaac, como Daniel. E sempre gostamos de frisar, ele nunca gostou que ninguém dissesse, ele sabia tudo isso. O Chico lembrava dos últimos 40 mil anos.
da sua existência. Aqui encarnado. Para ter uma ideia. Aqui na Terra e nos outros planetas, né? Então veja bem, ele lembrava disso. Com 5 anos ele tinha todo o Evangelho, segundo o Espiritismo, na cabeça. Ele foi Allan Kardec. Então tem explicação, né? Então vamos ouvir uma mensagem na voz dele que é muito especial. Hoje, 550 livros da lavra desse nosso grande irmão de caminhada, a serviço de Jesus e por todos nós. Humildade em pessoa, né? Como é que pode? Tanto conhecimento e também muita humildade. Todos os domingos, do meio-dia às 14 horas, música gaúcha de qualidade. Então, Zeca grava. Mais alegria no ar. E Regiane, grava a chave. Feita pra você. Trentina. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Maria Ferrer, bom dia, Maria. Seja bem-vinda. Oi, Maria Ferrer. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te no caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da eternidade. Para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares, guarda a crescente crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, ele que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses toques de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Bom dia, Natal. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre. Guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha nos pequeninos progressos e se regozija com os teus mais íntimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por ele.
Ele te atenderá pelo nome de Deus. Programa Aldeia Felicidade. Apresentação Zeca Grava. Regiane Grava Chá. Retornamos também aqui para a Crente FM. Que lindo, né? Ouvir essa voz tranquila, meiga. E a mensagem que ele nos passa, uma mensagem de amor, de tranquilidade, né? Diante do desânimo, né? É normal que o desânimo venha, mas também ao mesmo tempo perceber que nós estamos sendo auxiliados, né? Pelos nossos queridos amigos, pelos nossos irmãos. Existe uma equipe espiritual que cuida da gente, né? São preocupados conosco. E Jesus está a todo momento com nós, né? Diante da alegria, da tristeza, da raiva, em qualquer momento Ele estará conosco. Ele é um irmão maravilhoso, assim, né? Que a gente sempre pode contar com Ele em todos os momentos. O desânimo é normal, às vezes, né? Nos abater, mas que façamos o exercício de já pensar, não, mas se isso está acontecendo por mim, é porque eu tenho que aprender algo, né? Então, de que maneira eu posso resolver isso? E começar a procurar soluções para isso, né? Porque quanto mais a gente deixa o desânimo pegar, mais sem forças nós vamos ficando, né? E às vezes pode vir uma depressão, às vezes pode vir uma doença, porque baixamos nossa imunidade. Então, é normal termos esses sentimentos, sim, todos nós temos, mas que se não estamos vendo saída, então que oremos, procuremos a oração, procuremos leituras que nos edificam, assistir até um filme que nos inspire, né, mas buscar o mais alto e não nos afundar mais. Esta é uma das coisas que mais perturbam a nossa atual existência, e sempre falamos que não estamos aqui a passeio, estamos aqui para aprendermos a amar, é justamente a vitimização. Então, se nós, pela vontade, que a vontade é um atributo do Espírito, eu faço dela o que eu quiser, o pensamento e a inteligência também. Então, se eu pela vontade começo a me instruir, eu começo a entender o porquê de certas coisas que nós chamamos de problemas, dificuldades na nossa vida, que na verdade são oportunidades evolutivas, oportunidades para realçarmos o que realmente nós somos, espíritos comprometidos com uma coisa muito maior. Nós só estamos na Terra, a matéria nos serve, sim, estamos no plano físico, precisamos de dinheiro, precisamos do trabalho, o trabalho aguça a nossa inteligência, né? Nos dá a possibilidade de por esse entendimento, nos redimirmos. A gente vai crescendo, galgando os degraus da aproximação com o Pai, por consequência, a felicidade, né, vai se aproximando também. Porque os amigos espirituais nos dizem que a nossa infelicidade vem das nossas imperfeições. Como corrigi-las, então? Nos conhecendo. Sempre falamos aqui de Santo Agostinho, né? Vamos nos conhecer por que eu agi dessa forma. Vamos pensar no nosso dia. Por que eu respondi daquele modo tão brusco naquela hora, né? Precisava daquilo? Entre os inimigos, né, exatamente, que potencializam esse sentimento. Eu não valho nada mesmo. Aí vem aquela, não vale mesmo, ninguém gosta de ti, cara. O que estás fazendo na Terra? Aí o cara às vezes pensa até em suicídio. E às vezes comete, né? E às vezes comete, chega a isso aí. Ó, o Adriano falando bom dia, Zeca Regiane, ótimo domingo a todos. Valeu, Adriano, muita paz, muita luz para todos aí, tá? Ótimo domingo aí para vocês também. Então, nós temos aí no Evangelho segundo o Espiritismo, a causa das nossas aflições. Olha, a maioria delas não vem lá das vidas anteriores, não, são causadas aqui mesmo. Nós vamos ler um pouquinho das atuais. Ali tem a anterior e a atual, Regi. Aqui é atual. Aqui causa anteriores, aqui atual. Então vamos ler alguma coisinha para termos ideia. Por isso que falamos uma página que transforma a nossa vida. Então, pela vontade, vamos estudar, vamos nos instruir. O Espírito de Verdade é enfático. Amai-vos e instruí-vos. Eu vos dou esses dois ensinamentos. Nós temos grupos de estudos, tem durante a semana toda. Casa Espírita de Rodeio, de Ascurra, mas não precisa frequentar as nossas casas. A sua religião forma em grupos de estudos. Vejam lá o que Jesus quis dizer com esse amar os vossos inimigos. No nosso atual estágio evolutivo é impossível amar o inimigo, um desafeto, alguém que nos queira mal, ou que praticou o mal contra nós. Mas os amigos espirituais dizem, você não vai amar como um ente querido. Vou repetir porque é importante. Você começa não desejando o mal, oferecendo a outra face. Ele me bateu, vou oferecer a outra face. Não é o sentido de dar a cara a todo momento, não. Não sejamos ingênuos a esse ponto, mas eu não posso agir da mesma forma. Isso que é importante. Eu não posso dar o troco. Esse negócio de dizer, eu não levo desaforo para casa. Leva sim. Né?
Quando a gente reage e não age, a gente leva. É uma carga negativa muito grande que consome as nossas energias, a vitalidade. Assim como as drogas, a bebida em excesso, o cigarro nos matam fisicamente falando, a raiva, também essas vicissitudes que nos acompanham também vão diluindo, vão consumindo a nossa carga vital e nós retornaremos mais cedo à parte espiritual. Não tenhamos dúvida disso. E não voltaremos bem, não. Né? A vida após a vida é de acordo com o que nós vivemos aqui. O que eu quero depois? Vamos lembrar que vamos passar mais tempo lá do que aqui. Aqui é uma passagem. É um relâmpago perante a eternidade. Nossa querida Débora Pereira também nos ajudando. Bom dia, Débora. Dia. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder do que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesses ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Isso só desta existência. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante, apontar para a sua vaidade, em vez de apontar para a sua vaidade, acusar a sorte, a previdência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Vou ler mais um trechinho. Olha a importância do que é uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Se no começo dos meus dias eu soubera o que sei, quantos passos falsos eu teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite no túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Isso causas das aflições atuais. Mas nós, nas vidas anteriores, nas existências anteriores, também nos comportamos bem, não? Há muitos equívocos e às vezes até atrozes. Antes a Maíde entrou. Bom dia, Maíde. Bom dia. E também a Débora Pereira, de Blumenau. Débora, muito bom dia também. Obrigado por estar com a gente aí, tá? Então, veja bem, quais são as causas dos nossos males? Nós mesmos, né? Os causamos.
Então, por isso é realmente muito importante avaliar as nossas atitudes no dia a dia, praticar o autoconhecimento mesmo, porque se eu não paro para pensar no que eu estou fazendo, como é que eu vou melhorar? Né? Como é que eu vou mudar algo? Às vezes eu fico naquele erro, fazendo aquele erro durante anos, e daí as pessoas vêm reclamar comigo, mas eu penso, não sabe de nada, né? O meu orgulho não deixa eu perceber aquela falta que está em mim, né? O meu orgulho, o meu egoísmo, tu pensa, não vou mudar, né? Não vou mudar. E às vezes tem que acontecer algo, né? Acontecer às vezes uma doença ou perder algum ente querido para realmente parar para pensar, realmente, né? Eu não estava agindo da maneira correta. Mas não precisa chegar a esse ponto, né? Se nós termos a humildade de ver que sim, nós somos humanos, nós erramos, o importante é nós sempre termos essa vontade de querer melhorar. Haverão erros, haverão acertos. E é assim que a vida vai acontecendo, que não pode nós desistirmos, né? Deixar o desânimo nos abater. Que nem o Thomas Edison foi quem inventou a lâmpada, né, Pablo? Quantas vezes, quantas tentativas, né, ele fez? Quantas vezes ele testou os experimentos? E se ele tivesse desistido ali naquela que deu certo? E se tivesse ouvido o professor, né? Lembra a cartinha que eu lembro aqui? A cartinha. O professor mandou uma cartinha para a mãe leu, começou a chorar, mas leu outra coisa. Ela disse que você é muito adiantado, que é melhor não frequentar mais essa escola. E ela começou a orientar. E ele teve mais de 1000 inventos, né? Me ajudou em muitas coisas. Na carta estava escrito assim, seu filho... Não acompanha, né, a turma. Isso, não tem habilidade nenhuma, é desconexo, e é melhor ele não vir mais para essa escola. Ela leu de outra forma. E ele achou a cartinha depois. Aí no dia quando ela faleceu, né? Dela, né? Ele encontrou essa cartinha e realmente ele viu que estava escrito. Mas graças, né, a esse... Nosso querido Silvio dando um toquezinho, as pessoas só querem colher frutos, não o cultivo. Você reconhece as falhas. Exatamente, né? Então, assim, beber o leite, mas não cuidar. Como é que tu fala, Silvio? Dar comida lá para a vaca, não, né? Mas é bem isso. Então, ali o amor materno, né, transformou aquela criança. Exatamente. A gente vê como as nossas palavras têm poder conosco mesmo e com as pessoas que nos cercam, né? Até eu lembrei de um filme que é lindo, que é com o William Smith, né? Que é um filme lindo dele. E o filho dele... Nosso querido Serginho Antônio Oliveira, lá em Brasília, sempre com a gente, sempre nos ajudando e compartilhando bastante, né, Serginho? Muito obrigado por estar com a gente mais uma vez. A Lúcia, graças a essa mãe, ele foi um grande homem. Olha isso aí, Lúcia. Pelo amor, né? Pelo amor. Como é importante a nossa missão com todo mundo que nos cerca, né? E nesse filme, né, o pai conversando com o filho, eles estão brincando assim de basquete e o filho dele fala, eu quero ser jogador de basquete. Dele, filho, tu acha que tu vai conseguir? Né? Ele falou, a gente não tem condições. Aí ele estava lutando muito por um emprego que ele não estava conseguindo, né? Mas ele não desistia, ele continuava. Ele pensou, nossa, eu tô falando pro meu filho desistir de um sonho dele, mas eu não tô desistindo do meu, né? Então, tá certo isso? Né? Eu tenho que praticar o que eu acredito, para mim e para as pessoas que me cercam. Então, ele falou, filho, me desculpe. Nunca deixe ninguém falar que você não pode fazer algo, nem o seu pai. Ele falou, né? Então, se você realmente acredita nisso, vá em busca dos seus sonhos. E realmente, o que o mal quer da gente, as trevas querem é que nós sejamos amedrontados. E acomodados. Acomodados, né? Que a gente não evolua. Porque quando estamos com medo, a gente paralisa. A gente procura, a gente acredita em o que qualquer um fala, né? Às vezes, a falta de instrução também nos leva a isso. Porque... quanto mais eu me instruo, mais eu vejo como é importante eu ser desbravada, né? Eu ter a coragem de persistir e continuar todos os dias, mesmo errando. Agora o Silvio falou aí da frase dele, pai, leitinho na caixinha todo mundo quer. Agora cuidar da vaca no pasto, tirar leite ninguém quer. É verdade, todo mundo quer muito o imediatismo, né? Todo mundo quer que se resolva logo, agora. Agora ainda que eu percebi que está tendo um grande aumento, né, das pessoas procurarem uma terapia, procurar uma psicóloga, ou uma terapia que for, né, espiritual, né, há várias por aí que nos promovem a mudança, né, e eu acho que as pessoas estão procurando cada vez mais isso, mas também ainda tem aquela parte que às vezes procura um médico só para conseguir um remédio e acabar com
com aquele sintoma. Sem procurar a origem, né? Sem procurar a origem da causa, sem trabalhar aquilo. Né? Então, por isso que nós temos que agradecer a Deus a tudo que nos vem até aqui. Eu fiquei doente, o que o meu corpo está querendo me falar? Né? Às vezes, estou com dor de garganta, o que eu deixei de conversar? O que eu deixei, né, ficar aqui entupido aqui dentro de mim? Então, tudo são autorreflexões. Né? Tudo que nos acontece na vida é algo para a gente refletir e repensar os nossos pensamentos, sentimentos e ações. Exatamente. Então procuremos, né? Nós nos ajudamos cada vez que procuramos, pela instrução, dirimir as nossas dúvidas. Porque o que a gente menos faz são questionamentos. O primeiro, por que estamos aqui? Certamente não é passeio, não estamos aqui brincando, não. A passagem é muito rápida e devemos aproveitar a nossa melhor encarnação. E no momento ímpar, singular. Porque até então, vínhamos de rodoí, reencarnávamos quase que compulsoriamente, e agora não reencarnaremos mais na Terra. Última chance. É muito importante isso. Deus não desampara ninguém. O pessoal que tem indo lá para Quiron e outros planetas primitivos não será desamparado também. Mas olha o processo que está começando de novo. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mil anos para poder retornar para cá depois. Isso não é brincadeira. Não tenhamos a ingenuidade de achar que isso é brincadeira. Espíritos elevadíssimos estão nos dando essas instruções. E está ali nos pormenores. Se analisarmos a Bíblia, vamos ver lá que tem esses esclarecimentos. Né? Então não está lendo os entrepontos, as entrelinhas, que nos dão esses acertos. Então veja bem a nossa preocupação hoje de levarmos quanto mais oportunidades de redenção para tanto quanto mais irmãos. Porque os espíritos já sabem que serão recambiados para lá, querem levar o máximo possível também. E estão aí forçando a barra. Né? Eles não pedem licença para entrar na sua casa, não. Por isso que ela tem que estar bem protegida com o evangelho no lar, com as orações, com as suas boas ações. Essa é a nossa maior proteção. Né? Eu quero dar um toquezinho porque a nossa querida Pertonila ligou para cá, sempre liga, está sempre nos ouvindo, mandou um beijão para ti, Regi. Um grande beijo, né? É muito bom. Ela está sempre nos acompanhando, orando por nós também, nós oramos, né? Por todos que nos acompanham sempre, em todos os momentos. Fazemos as nossas reflexões e com nossos grupos de estudos temos o momento da irradiação pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pelo nosso orbe, por todos os nossos irmãos em todos os cantinhos. Eu comentei aqui a semana passada que o Chico, falando com uma senhora lá em Sacramento, bem conhecida ela também uma médium, né, ostensiva, ele perguntou para ela: a senhora está ouvindo esse choro, essas lamentações? Ela disse: não, Chico, não. É os nossos irmãos que estão na Lua, é como se fosse um posto avançado para serem encaminhados para um planeta definitivo, de expiações e provas, ou primitivo. Então ele ouvia aquelas lamentações. O Chico é singular. Depois de Jesus, João Batista, ele é o ser mais evoluído que esteve na Terra. Ninguém precisava falar dele o que estava pensando, ele lia os pensamentos, lia um livro e colocava sua mão sobre o livro, sabia que todo o conteúdo, as cartas que chegavam para ele, não precisava abrir. Aí todo mundo quer esquecer assim também, né? Ai, como seria bom, né, papo, a gente colocar a mão lá, mas e o processo todo que ele passou, a gente passou já? Né? Então a gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente olha as pessoas aí tendo sucesso, mas será que nós praticamos tudo, passamos por todas aquelas provas? Né? Então o merecimento aí das pessoas que nos cercam não é por acaso. Não. Tem todo um esforço. E assim no esporte é tudo, né? É tudo. Para chegar a uma Olimpíada, olha, né, muito o trabalho, grau de trabalho duro. Então assim, deixa eu ver como é que está o nosso horário. Temos mais uma música para tocar, estamos quase fechando, né? O programa passa muito rápido, mas vamos ler no próximo programa também as consequências, né? As causas anteriores dos nossos entraves de hoje. Porque se nós entendermos que eu sou o causador de todo o mal que está acontecendo, fica mais fácil absorver. E não tenhamos dúvida, ninguém está causando isso para nós, não. Nós temos as leis divinas que são imutáveis como o seu Criador, Deus nosso Pai. Deus não precisa dizer: agora vai passar por isso. Não. Nós prejudicamos alguém, aquela energia trevosa já veio para nós. Eu maculo, eu mancho o meu corpo espiritual e eu vou ter que expurgar de alguma forma. A maioria das vezes através de doenças. Algumas situações peculiares, né? As necessidades, às vezes, uma existência inteira ali, como uma mendicância, alguma coisa assim, né? Mas passando por um fio entre a mendicância, né, e a pobreza. Então, veja, mas nós causamos tudo isso. Porque o Chico viveu como uma pessoa muito pobre, mas era extremamente feliz. Porque ele sabia o porquê de estar aqui. Ele sabia. Né? Sabia, ele renunciou a tudo isso. E a maioria dos nossos irmãos que trabalharam, tiveram essas grandes missões aqui na Terra, todos eles renunciaram à materialidade. Jesus disse: eu venci o mundo. Ele não falou venci no mundo.
né? Eu venci o mundo. E é para isso que nós estamos aqui, para aprendermos a lidar com os reveses do nosso dia a dia. E estamos aprendendo, não tenhamos dúvida. Agora vamos nos esforçar um pouquinho mais. Como dizem os amigos espirituais, quão poucos esforços vocês fazem. Então, à tarde tem muita coisa na televisão, muita coisa ruim, que não acrescenta nada em nossas vidas. Põe lá uma palestra, põe um filme legal que acrescente, que te ensine alguma coisa, para que seus filhos também aprendam. Às vezes é bom fazer aquela perguntinha, né? Para mim, evolução espiritual, será que é melhor assistir isso ou aquilo? Né? Que aí você vai encontrar aí a resposta. Né? Que nem, às vezes, até escolhas. Eu sempre falo de quinta-feira tem a roda do Evangelho ali na Casa Espírita, né? Mas também era bem a hora do meu futebolzinho, que eu gostava tanto de jogar. Né? Não que não tenhamos que praticar esportes, com certeza. Temos que cuidar desse jumentinho, né, papi? Mas eu fiquei pensando, para mim, a evolução espiritual, qual vai fazer diferença agora? Né? Para daqui a 10 anos, em qual dos dois locais vai ter feito diferença eu frequentar? Então eu penso, poxa... E não é só contigo, né? Quantos filhos de Deus estão sob a tua custódia que dependem do teu exemplo? Né? Isso, primeiramente os meus filhos, né? Que às vezes meu filho pensa, a mamãe prefere no futebol do que eu ficar aqui na casa espírita comigo. Aqui na quinta-feira também é evangelização. E eles acompanham e gostam. Eles não veem a hora de ir para a casa espírita, né? Graças e assim a são as crianças nas demais religiões também. Desde que o pai diga, o pai não pode dizer, vá para a missa ou vá para o culto. Vamos para a missa, vamos para o culto. Exemplo. Vamos lá, Regi, então, deu nosso tempo. Perdão ali, né? Sempre demandaríamos algumas horas, só que ali, né? A Dinda pediu uma luz maior para o João Pedro Tamanini, que iniciou tratamento nessa semana, filho da Suzana Tamanini. Estará na nossa irradiação também, tá? Um grande abraço para ele. Valeu, Ofélia. Vai dar tudo certo, né? Agora tem todo esse processo de tratamento, mas Jesus estará sempre junto deles. Sim. Então, como é que nós estamos, papi? Cheios de alegria. Que vocês também estejam, né? Todos temos as nossas dificuldades, mas vamos suplantá-las com esse amor ao mais alto, né? Porque a força vem quando mais precisamos. Tendo Jesus, tudo fica mais leve. E temos a música aí do Francisco de Assis, mas uma versão bem legal com a Elizabeth Lacerda, né? Uma cantora espírita que ficou muito legal. Vamos apresentar para vocês. Boas dentro de casa, isso é importante, né?
para todos vocês. Até domingo que vem. Aldeia Felicidade. Paz e luz no seu lar. Beijo grande.